Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados para o cargo de delegado da Polícia Civil da Paraíba. Hoje nós vamos conhecer o Hugo Lisita, aprovado em 30º lugar desse grande concurso e que tem uma longa trajetória. Já dando aqui um spoiler, Hugo, seja bem-vindo. Obrigado. Você é veterano aqui no Estratégia? Já vim aqui já, a segunda vez que eu vou dar uma entrevista para vocês. Tá, e agora com um outro foco, né? Um foco diferente, mas é um prazer ter você aqui novamente. O Estratégia te aprovando mais uma vez, é uma felicidade para nós. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, Hugo, se apresente para nós, por favor. Meu nome é Hugo Lisita, eu tenho 39 anos, sou de Goiânia, moro lá e morei a minha vida inteira. Comecei a minha preparação há 5 anos e estou aí nessa jornada. Sou advogado, lógico, né? Um requisito para o cargo de delegado, que é o concurso que eu faço. E só que parei de advogar já, então estou focado nos concursos, estou trabalhando em outra área. Bom, Hugo, então você já está aí há um tempinho focado em concursos públicos, né? Sim, eu comecei já tem 4 anos e meio para 5 agora, e já comecei já com estratégia. Lá em 2017, para ser mais exato, em fevereiro de 2017, eu decidi que eu queria largar a advocacia e me dedicar aos estudos para delegado. Eu sempre foquei nesse cargo. Eu nunca fui um concurseiro que sai pulando de galho em galho, assim dizer, sem foco, que eu acho que é uma coisa importantíssima para o concurseiro ter um sucesso, é foco. Escolher aquela carreira, seja na área fiscal, para magistratura, defensoria, delegado, que é o meu caso. E na época ali, estava previsto um concurso para a Polícia Federal. E eu já fui de cara e comprei o pacote para delegado da Polícia Federal. Só que estava muito em cima, não deu tempo. Inclusive, eu tirei uma nota ótima para quem tinha acabado de começar a estudar. Ficou bem perto da nota de corte, só que eu não desisti. Continuei aprofundando com os materiais de estratégia para conseguir a tão sonhada aprovação, né? Bom, e depois disso, né, desse primeiro baque que você teve aí nessa oportunidade que você pegou para estudar para a Polícia Federal, como que os seus estudos foram se desenvolvendo? Você foi prestando outros concursos, sempre focado para delegado? Como eu já disse, meu foco era para delegado. Eu fazia outros concursos desde que fosse na minha cidade, porque eu não queria dispor financeiramente, porque eu não me achava preparado ainda a ponto de ter gastos, me deslocar para fazer um concurso em outra cidade. Fiz na época o de Goiás também, que foi junto do da PF ali. Fiz a segunda fase, também não tive sucesso. Estava muito inexperiente, mas foi a segunda fase que eu fiz, me serviu assim, parece que quando você faz uma segunda fase de um concurso, abre seus horizontes. Você já passa por aquela etapa, você fica mais vacinado. Eu construí minha base toda no material de estratégia. Eu lembro exatamente como eu fiz no começo. Fui me informando no mundo dos concursos quais que eram as principais coisas que a gente precisava ter para ter um rendimento adequado nos estudos. Inicialmente eu descobri que era revisão, você estudava, tinha que revisar questões e precisava de ter uma constância. E assim eu fiz. Eu criei um ciclo semanal de estudos. Então, na minha semana, esse ciclo era semanal. Então, na minha semana, eu tinha que estudar todas as matérias que eu me predispus a aprender. Eu não tinha base nenhuma em direito penal, direito processual penal. Eu fiz uma faculdade péssima, eu assumo. Então, eu tive que começar realmente do zero. Tem muita gente que passa em concurso 1 ano. Passa. Às vezes a pessoa é fora da curva, às vezes a pessoa fez uma faculdade excelente, 5 anos estudando. Não era o meu caso. Eu peguei material de estratégia, PDF, videoaula. Eu me recordo até hoje, o Ricardo Vale, que dava as aulas de constitucional, o Renan, que é um professor que eu acho que está aqui até hoje. E comecei nessas videoaulas, e então eu não conseguia estudar o dia inteiro. Porque estudar é igual uma atividade física. Você não vai começar hoje e vai correr 10 quilômetros. Você vai correr 1, você vai dar um tiro, você vai correr 2, daqui 1 mês você está correndo 3, depois está correndo 4. Então você vai criando condicionamento para conseguir render melhor. Então eu fiz aquele ciclo. Eu tinha que passar, eu dividia geralmente em 2 matérias por dia,
ou 3, dependendo da quantidade de matérias que envolvia no concurso. No começo, eu estudava o PDF, cansei. Ah, estudei 40 minutos? Pá, videoaula. Descansava minha cabeça assistindo a videoaula. E é o mesmo assunto, então eu estudava lá, controle de constitucionalidade. Assistia a aula, meia hora de controle de constitucionalidade, pá, descansou a cabeça, voltava para o PDF. Estudou? Videoaula, PDF, videoaula, PDF, videoaula. E fui até fechar todo o pacote de Polícia Federal. Eu demorei aproximadamente uns 8 meses para fechar todo o pacote que tinha de videoaulas, de não sei o que lá, porque eu sou meio metódico. Parece que eu tinha que passar por aquilo. Às vezes eu acelerava, às vezes eu não acelerava. Então, foi dessa maneira. Depois, eu falei, pronto, terminei tudo que eu queria ver. Se eu comprei esse pacote, me predispus, agora o que eu vou fazer? Aí eu larguei as videoaulas de lado. Passei a estudar PDF, 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 PDF. Quando eu tenho mais dificuldade numa matéria, direito previdenciário, direito tributário, que são coisas que caem menos, que são mais periféricas, e eu não consigo entender sozinho, vale a pena, sim, mais ainda a videoaula. Aí é importantíssima a videoaula. Mas, no mais, o mais importante que eu julgo é a leitura, lei seca, importantíssimo, que sempre tinha nos meus estudos, o ciclo, o PDF, a videoaula em matérias que a gente tem dificuldade, abre a cabeça. Eu aprendi direito constitucional com o Ricardo Vale, eu lembro até hoje dele dando aula, e assim, até hoje tem questões que caem que eu lembro dele, então assim, abriu minha cabeça. Depois, quando você vai aprofundar, você parte já para leitura, lei seca, questões importantíssimas. A gente não consegue identificar aquilo que a gente não aprendeu. A gente lê o conteúdo e fala assim, nossa, agora eu sei de tudo. Não sabe. Inclusive, a primeira leitura que a gente faz do conteúdo é simplesmente para identificar do que se trata o assunto. Às vezes a gente lê a lei e fala assim, ah, eu li a lei, eu já estudei a lei. Não, você sabe do que ela está falando. Agora você vai pegar o artigo, vai esmiuçar, vai colocar aquilo na prática, vai fazer uma questão para tentar fazer o estudo reverso, jogar a questão na lei. Então teve todo esse ciclo que eu fui fazendo, fui me readequando. Então você começa, você vai readaptando, você vai conseguindo ler mais. Então eu até me alonguei mais, assim, até me empolgo para falar assim que eu vou me recordando, mas foi dessa maneira que eu comecei e depois eu fui evoluindo para jurisprudência. Você deu uma aula de como começar a estudar. Quem está perdido, tá no começo, assista e reassista o que você acabou de falar, porque eu aqui fui me entretendo no que você estava falando. E aí, focando então na PCPB, né? Eu imagino que você estava então já em um nível alto de preparação. Como que você direcionou os seus estudos então para a PCPB, quando veio esse edital? Como que foi, né, pegar esse ritmo? Então, com relação à Paraíba, eu já tinha uma base bem sólida que foi construída já, inclusive, que eu até deixei de mencionar, no final dos PDFs todos tem um resumo, e eu alimentava aquele resumo do estratégia, imprimia, então já tinha aquele material impresso, alimentado, e já estava num estágio mais avançado de estudos. Minha rotina mudou completamente. Uhum. Eu me casei recentemente, eu tive que montar uma casa para um novo lar, para me mudar com minha esposa. E eu comecei a trabalhar que eu não trabalhava. Nessa época eu estudava o dia inteiro. Então, eu comecei a trabalhar. Que acontece? É importantíssimo que você estude antes do edital. Você tem que adquirir o material antes, focar naquele material, não ficar trocando. Tem muita gente que gosta de ter 200 materiais para estudar. Você não vai conseguir estudar todos os materiais. Você tem que focar naquele material que você escolheu, alimentar, revisá-lo e revisitar toda hora. Então, eu já tinha aquela base construída. Quando saiu o edital, eu fui fazer aquela revisão geral com a base que eu já havia construído anteriormente com os meus materiais que eu havia adquirido. Então, todo concurso tem suas nuances lá. Esse tinha uma matéria diferente da outra, acrescentei aquela no meu ciclo de estudos, refiz meu ciclo de estudos para pegar aquela reta final. Geralmente são 3 meses. É muito pouco tempo. Então, você parte para ser mais assertivo.
revisão de lei, questões, simulados. Simulado é uma coisa importantíssima. Na hora que você vai fazer um simulado, você fica 5 horas resolvendo questões. Se você não tiver aquele preparo intelectual para fazer aquilo, não adianta. É a mesma coisa de você correr uma maratona sem treinar. Você vai chegar lá, na hora que der 2 horas, você está tonto com aquilo ali. Então, você tem que fazer simulados. Você vai passando de matéria por matéria. É um treino que tem que ser feito. Simulados, vésperas, todo domingo eu fazia simulado. Ah, são 3 meses, são 12 simulados. Resumo, revisitava, lei seca, muita lei seca, jurisprudência, que agora todo concurso, antigamente era só o CESP que amava jurisprudência. FGV, até IADES, a OCP, todos estão cobrando jurisprudência. FUMARC, Minas Gerais, todos estão cobrando jurisprudência. Então, fica um estudo, essa reta final tem que ser um estudo mais assertivo. Se tem a base, lei seca, resumos, simulados, não dá tempo de ler, de assistir videoaula nessa reta final. Por isso que o interessante todo professor fala o quê? Começa antes, cria a base. Na hora que chegou lá, vai. Aquela última semana, 2 últimas semanas, parece que eu já estou mais vacinado com prova, parece que eu até adivinho o que vai cair. Tem coisa que sempre cai, crime hediondo, controle de constitucionalidade, prisões em geral. Então, tem algumas coisas que vão cair na sua prova. Dependendo do concurso que você tiver fazer, vai cair. Então, você foca naquelas, pega aqueles últimos 10 dias daquela última semana para focar naquelas apostas, né? Vamos dizer assim, umas apostas que você tem que geralmente dá certo e passa por uma revisão geral. Geralmente eu tiro 2 meses, os últimos 2 meses pré-prova, 8 semanas, 9 na verdade, revisão geral nas 8 semanas para passar por tudo rapidamente. Tudo que eu já estudei, porque senão não dá tempo de estudar tudo. Passar por tudo e na última semana, só as apostas, revisões, que as coisas que eu sei que vai cair. Peças que caem em carreiras policiais, discursivas, tem que ser treinado também. Então, o estratégia, eu aprendi a fazer peça no estratégia. Eu já fiz uns 6 ou 7 concursos para delegados, eu acertei todas as peças que eu fiz. Eu não me recordo o nome do professor, eu queria até parabenizar, mas assim, eu não me recordo mesmo, mas eu aprendi a fazer peça com o material de estratégia e não falha. É muito assertivo a maneira como é feito o material e também treinar a peça. A peça tem uma estrutura, o jeito de redigir é diferente de fazer uma petição, de fazer as coisas. Então, tem que treinar também a peça, a redigir, a estruturar e também tem no material. Coloca como se fosse uma matéria também a mais. Aquela questão, você pega toda a matéria, só que você vai treinar e separa como se fosse uma lei. Excelente. Quando você abriu a prova, Hugo, você se deparou, então você já se sentiu ali bem preparado? Já estou acostumado a fazer prova, eu até gosto. Quando eu entro na prova assim, no começo parece que é uma coisa muito maçante. Como eu já treino muito, eu já gosto de fazer simulado, então parece que eu me divirto. E também é bom fazer prova quando você sabe a matéria. Quando você não sabe a matéria, é enjoado. Então, assim, eu já gosto, quando eu abro a prova, assim, que você vai reconhecendo, você olha a questão, eu sei essa, você já olha, você já vai... Eu tenho uma maneira de fazer prova que é sublinhando o que está errado. Com exceção de uma banca ou outra que adota pedir para identificar a questão que está errada, coloca, por exemplo, 4 assertivas certas e pede para você marcar errada, a maioria das bancas colocam as 4 assertivas erradas e pede a certa. Então, eu identifico, essa aqui está errada por causa disso. Eu já sublinho e faço um X na frente. Sublinho, aí vai. Parece que é a alegria. Já identifiquei que, sei que está errado por causa disso. Primeiro aprovado que eu vejo falando que se diverte fazendo prova, hein? É uma alegria. Eu gosto. A peça também, eu adoro fazer a peça. Olha isso. Quando você olha a peça, é divertido, porque é a prática. Então, eu quero ser delegado. Você pega a peça, tá lá contando uma história que você vai ter que saber qual que é a representação. Ou agora as bancas têm adorado cobrar a peça inaugural, né? Ou auto-prisão em flagrante, uma portaria. Então, você lê, aí você tem que adequar tudo que você aprendeu naquilo. E outra coisa, você tem que acertar qual que é a peça. Aquilo ali eu acho divertido demais. Você faz, acerta qual que é a peça e depois você vai
tipificando os crimes, requerendo diligências, fazendo representações, que agora as bancas também gostam de representação dentro da peça, eu não concordo, mas eles têm pedido cada vez mais, então representa por prisão dentro da portaria e do auto de prisão em flagrante, porque eles gostam, mas eu não concordo, não. Bom, então você já se diverte, né? Já me divirto bastante, já. Muito bom, gente, tivemos uma aula aqui, mais uma vez reiterando, com o Hugo. Hugo, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? São várias dicas, mas assim, muito importante que escolha o material correto. Então, você escolhe o material e se agarra naquele material. Ah, está incompleto? Completa você mesmo, faça anotações. Hoje em dia tem jeito de editar até o PDF. Insere o que você quer lá, uma jurisprudência, alguma coisa, ciclo semanal de estudos. Não precisa ser semanal, se você quiser fazer, mas tem que ser um ciclo curto, de uma maneira que você revisite a matéria sempre, porque você não pode ficar muito tempo sem voltar naquela matéria. E questões e disciplina. Tem que ter disciplina, não adianta estudar 10 horas num dia e passar 2 dias sem estudar. É melhor estudar 3, 4 horas por dia. Disciplina, o material correto, ciclo de estudos, questões. O segredo, não tem muito segredo, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar, mas esses pontos aí são muito importantes para qualquer concurseiro. Hugo, e é perceptível ver como você encontrou o seu jeito de estudar, como você foi se achando e se construindo e evoluindo. Você, em algum momento dessa trajetória, pensou em desistir? Teve alguma dificuldade que te colocou à prova ali, que você ficou desanimado? Várias vezes. Teve uma oportunidade que eu pensei muito em desistir. O primeiro concurso que eu consegui uma aprovação foi o da Polícia Civil do Espírito Santo para delegado. Teve alguma questão lá que não foi com relação a fraude nem nada. No meu modo de ver, foi uma questão política e o concurso foi anulado. Eu estava muito feliz, eu já estava assim, me vendo no Espírito Santo. Foi o único concurso que teve em 2019, então eu comecei a estudar em 2017, comecei a ficar preparado no final de 2018, 2019 só teve o Espírito Santo. Passei na primeira, passei na segunda, convocado para o TAF, em tese, né, sairia a convocação para o TAF, eles anularam, veio a pandemia. Eu desanimei total. Pandemia, né, aquele quase 2 anos aí, suspenso. Sem concurso nenhum. 2020, 19 só teve Espírito Santo, 20 não teve concurso para delegado. Não sei das outras áreas, eu acho que também não teve. Também não. Não teve, e eu fiquei, aí veio minha esposa agora, meus pais, eu não vou nem falar aqui que eu fiquei emocionado, porque meu pai e minha mãe não existem. Assim, eles não deixavam ninguém mexer comigo. Não mexe com o Leonardo, deixa ele quieto estudando. O que você precisa? Fica quieto estudando. Não, fica quieto estudando, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo. Vai lá e estuda. Então, assim, estava cansado, eles descansam e voltam. Então, assim, tudo que eu tenho na minha vida, o que eu sou, eu devo ao meu pai e minha mãe. Eu amo os dois demais. Um beijo, pai e mãe, eu te amo. Eles são muito importantes para mim. Uma meta que eu tenho de vida é tomar posse num concurso público e ver meu pai e minha mãe lá. Eu tô com uma aprovado excedente na Polícia Federal, tô com muita esperança de ser chamado. E minha mãe sonha assim me ver lá, ela fala: nossa, meu filho vai ser delegado da Polícia Federal. Então, assim, um orgulho que eu quero dar para eles. Não posso deixar de mencionar também meu irmão e minha irmã. Toda vez que eu falava assim, eu vou largar de estudar, não quero saber disso, mas eu tô cansado. Você tá doido, você tá passando, você já sabe. E se não deixava, eles batiam no meu pé, minha irmã até hoje ela pega no meu pé, que ela quer que eu passe, que eu acho que ela quer que eu passe em concurso o resto da vida, né? Meu irmão também, assim, meu irmão eu lembro meu irmão falar pra mim quando eu comecei a estudar, falou: senhor, eu tenho certeza que você vai passar. Eu não sabia nada. E ele chegava lá e ele acreditava em mim, minha irmã também, e minha esposa, que, poxa vida, minha esposa, eu não trabalhava, não ganhava dinheiro, nem R$1, ela trabalhava, ganhava bem, ganha o dinheiro dela. A gente vivia na Pindaíba por causa de mim, porque ela fazia parte dela, querendo casar, e ela me ligava: amor, você tá estudando? Você tá rendendo? Até que horas que você estudou? Você tá malhando porque tem teste físico? Você tá cuidando do seu filho? Você comeu direito porque eu sou mais gordinho e ela pega no meu pé porque eu desando fácil? Então, assim, esses 5
Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha esposa, sem eles, eu não teria chegado em lugar nenhum na minha vida. Esse apoio, né, foi essencial para você não desistir. Muito, muito. A gente precisa disso. A gente precisa daquele carinho, daquele calor no coração quando a gente tá triste e... são demais. Incrível. Obrigado. Parabéns. Essa aprovação é sua, principalmente é para eles. Né, toda essa motivação e muito legal você transmitir isso aqui pra gente. Muito obrigado, fico muito feliz de estar dando essa entrevista aqui, de estar aqui hoje. Mais uma vez aqui no Estratégia, né? Mais uma vez. Bom, vou perguntar então o que o Estratégia significa para você? Nossa, eu vou te falar que eu tenho um carinho enorme por essa empresa. Toda vez que as meninas mandam mensagem para mim, até a Andressa, Camila, o professor Procópio é meu ídolo, né? Eu já mandava mensagem para ele no Instagram. Já antes de ser aprovado na Polícia Federal, mandava mensagem para ele, um professor juiz federal, eu acho que ele é coordenador das carreiras policiais, que responde o Instagram, troca ideia, e mandava mensagem para mim, falei, gente, esse cara, como é que ele tem tempo de fazer isso tudo, né? E tava lá, conversando comigo, eu sempre sou bem tratado, estou sendo bem tratado por você que está aí atrás da câmera, todo mundo que está aqui no Estratégia, cada vez que eu venho aqui, eu amo vir aqui, e eu tenho um caso de amor pela Estratégia. Primeiro porque construiu minha base de estudos, tem um material excelente, sempre tudo que eu precisei aqui, sempre estava a porta aberta, sempre tive respaldo, e depois que eu comecei a conseguir aprovação agora, ainda me trata super bem, me chama aqui para dar entrevista, vale a pena vir conhecer a Estratégia, que é muito show. Muito bom. Hugo, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Tá bom, aproveite mais uma vez a sua vinda aqui ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação, parabéns de verdade que você conquiste todos os seus sonhos, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Para você que nos acompanhou nessa entrevista maravilhosa, pessoal, essa entrevista aqui, ó, como eu falei, é para você aprender a estudar para concursos, hein? Obrigada pela companhia. Se quiser ver também outras histórias incríveis, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada e até mais.